Ontem nós estávamos falando também sobre a inércia e sobre as possibilidades de nós irmos descartando a inércia. Conversamos bastante sobre isso. E hoje uma pessoa quer uma ideia bem simples e bem material, bem imediata, para que a gente comece a vencer a inércia. Porque parece que tudo que se falou ontem fica um pouco complicado e ela queria saber uma coisa bem imediata. Bem, coisa bem imediata é você diariamente, todos os dias, sem faltar nenhum, acordar bem cedo. Mas acordar bem cedo não é 7 horas da manhã. 7 horas, o dia já começou às 5h30. E então, acordar bem cedo significa você acordar e começar a viver no despertar do dia. Quando o sol começa, assim você então acorda e levanta. Isso chama-se acordar bem cedo, junto com o sol. Porque o sol, quando aparece, ele vai trazendo o estímulo, ele vai trazendo o movimento do dia. E cada vez que ele surge, ele traz coisas novas, energias novas. O sol nunca é fixo. O sol é vida. De forma que cada dia que ele aparece, que ele surge, ele vai trazendo as coisas novas. Então você acompanha o sol de manhã, pontualmente, harmoniosamente, com bastante amor, que você vai ver a cura da inércia acontecer em você. Agora, ela pergunta ainda como manter vivo o tempo todo o fogo da aspiração por Deus. É outra coisa muito simples. Você contemple a natureza. Em vez de você passar por uma árvore e nem olhar para ela, cada árvore que passa, você olhe para a árvore. Perceba a árvore. Você olhe a paisagem e contemple a natureza. Quando você vê um animal, você olhe para o animal, veja se ele está querendo alguma coisa de você, veja se ele está te olhando, dizendo alguma coisa, porque eles sempre nos olham como que quisessem alguma coisa de nós. E nós nem olhamos para eles. Quantos cães passam por nós por dia? Quantos gatos nós vemos? Quantos pássaros cantam e circulam à nossa volta todos os dias? E nós não vemos nada disso, não percebemos. Então, como queremos aspirar pelo divino? Se você não nota o divino nas coisas que estão em volta de você, se você não está atento a isso tudo, como pode? Se você faz uma coisa meio onírica, mas nada de real, então precisa que você esteja atento a tudo isso, atento à obra dele, até que você consiga se sentir também você como obra dele, não? Isso nós estudamos bem ontem, não? Vimos que a ideia que nós temos de nós não é. De forma que nós teríamos que terminar com essas ideias sobre nós. Porque enquanto nós tivermos uma ideia sobre nós, nós jamais saberemos quem somos. Porque tudo que a gente pode pensar de nós não é. Parece que é correto, mas não é. É você que pensou isso de você, então não é. Isso nós já estudamos ontem. E hoje teríamos que continuar no mesmo tom, porque no fundo nós estamos seguindo o instrutor divino, não, que está falando conosco todos os dias. E hoje então nós temos que prosseguir na mesma linha, não?
porque estamos num encontro geral para buscarmos profundas transformações, não? Vimos ontem que ou nós nos transformamos ou não conseguiremos viver na nova terra, ou nós nos transformamos, ou nós nos tornamos outro indivíduo, ou não vamos conseguir atravessar a transição corretamente. E não sei o que vai acontecer conosco, ninguém sabe, não é? Assim como ninguém sabe como vai ser a transição, ninguém sabe o que acontecerá conosco, se não soubermos transitar pela transição. De forma que hoje a gente vai ter que continuar um pouco nesta linha, porque teríamos que realmente sair desta coisa comum de criar uma ideia sobre nós. Tem gente que acha que é boa, tem gente que acha que é ruim, outros acham... Tudo isso não é nada, isso tudo não é. Isso tudo não é. Então, se você não para de formar um juízo sobre você, se você não para de ficar se definindo, você jamais será aquilo que a criação pensou para você, jamais será. Porque tudo que nós somos, na realidade, não tem nada a ver com o que a gente pensa, nada. Por melhor que a gente pense, por mais sadia que esteja a mente, tudo isso é mente, não é real. Não é aquilo que a gente realmente é. Porque nós estamos além de tudo isso. Então trabalhamos essas coisas ontem bastante, não? E hoje vamos ver agora como é que a gente consegue essa dinâmica, como é que a gente consegue não ficar nessa inércia de estar se olhando o tempo todo, de estar se policiando, de estar querendo melhorar. E ontem nós vimos que realmente o que existe é a criação. O que existe são os universos, que são infinitos. E se nós pensamos que o que existe é esse infinito, essa infinita quantidade de universos, você vai ficar aí se sentindo mais livre, mais liberado. De quê? De você. Porque somos nós mesmos que seguramos tudo. Seguramos nesta pequenez, seguramos nessa minúscula das coisas minúsculas, não é? Em vez de ver esses infinitos universos diante de nós. Então ontem tentamos nos alargar bastante. E hoje vamos ver, sempre com o nosso instrutor divino, não? São José, vamos ver como é que a gente se renova continuamente. Porque desde que eu comecei a falar, até agora, eu já devo ter mudado alguma coisa. Dentro de mim já deve ter acontecido muita coisa. Então eu não estou mais há 2 minutos atrás. Eu já estou agora. Então isto é contínuo, isto é contínuo. E nós não podemos perder essa impressão, perder esta notação de que tudo está se transformando. Porque senão, se você não faz isto, você a uma certa altura vai se sentir velho, vai se sentir idoso, vai se sentir não sei o quê. Isso tudo não existe, sabe? Isso tudo não existe. O que existe são infinitos universos. Esse infinito desconhecido, esse infinito mistério, isso é o que existe. E se você começa a pensar que já está descobrindo alguma coisa, você já está dormindo, já começou a dormir. Porque se você diz que descobriu alguma coisa, ou hoje eu percebi alguma coisa, saia daí, continue, percebeu? Saia daí, rápido, porque tem mais. É infinito o que tem
para estar em nós, não? E para nós estarmos ali. Isto é infinito. E aqui, São José, que não fala desta forma, porque ele pega a gente pela mão assim, vai levando devagarinho, não? Então ele não fala desse jeito. Ele fala com muito mais suavidade, ele fala com muito mais cuidado, não é? Ele vai nos levando pela mão assim mesmo. Então ele diz: renova a tua consagração a Deus todos os dias. Porque o segredo de tudo isso é você se consagrar. Você se consagrar. E a gente nunca está consagrado realmente. Quando a gente coloca aquela plaquinha de consagrado, a gente apenas resolveu se consagrar. Então assumiu aquilo, consagrado. Mas aí é que a coisa vai começar, sabe? Quando você assumiu que é consagrado, você assumiu, se você não voltar atrás, aí a coisa vai começar. Isso não tem fim. Você nunca vai estar consagrado mesmo. Você vai estar tentando se consagrar, buscando se consagrar. Você vai estar no caminho da consagração, e esse caminho é infinito, como são infinitos os universos. Imagine, a gente pode imaginar um pouco, não para se ajudar. Então imagine uma consciência muito maior do que a nossa. Aquela consciência não acha que chegou em algum lugar, senão ela não seria grande. Então imagine uma consciência infinitamente maior do que nós. Essa consciência está sempre buscando ser mais aquilo que... O quê? Ninguém sabe. Ninguém sabe do que se trata. E nós temos que entrar nisso para não ficarmos cristalizados em alguma coisa. E assim mesmo corremos o perigo de ficar cristalizados. E é tão simples. Qualquer coisa que você pense sobre você, cancele isso, rejeite isso, coloque isto de lado. Porque se você pensa que é assim, não é. Basta você pensar que é para não ser. Isto é que nós trabalhamos ontem, e acho que esse mensageiro divino um dia vai chegar a nos tocar com isso. Mas precisamos, como vimos ontem, ler todos os dias e aprofundar isso todos os dias. Mas hoje ele diz que nós precisamos nos renovar é na nossa consagração. Porque ninguém é consagrado. Nós pensamos que somos, mas falta muito. Falta o infinito. A cada momento você vai se consagrando mais. Se consagrar, no princípio, é uma oferta, e essa oferta vai aumentando, aumentando, mas a uma certa altura, você, quando está começando a se consagrar, você não percebe. Enquanto você está querendo perceber, você está longe. Porque aí, quando uma certa altura, você esquece disso e entra num outro estado, num estado onde parece que as coisas não se movem. Aí você começou a se consagrar. Porque esse infinito, isso é inimaginável para nós. Então, se você quer estar nisso conscientemente, mais conscientemente, ou se você quer que isso se expanda dentro de você, se expanda porque já está lá dentro. Você não tem que se preocupar, está lá dentro. Está esperando que você se aquiete, está esperando que você deixe de se ver como é, que é para ser como tem que ser naquele momento. E se você chegou a ser um momento como deve, passou aquele momento, acabou, já não é mais aquilo.
Continue. Trata-se de continuar. Continuar. Trata-se de prosseguir. Prosseguir. E nesse prosseguir, tomar cuidado para ou ir afastando aquilo que se aproxima para te distrair, afasta. Ou então, se não quiser nem se dar o trabalho de afastar, deixa aquilo e você prossegue. É também uma forma, viu? Você vai sem dar importância para aquilo que está te querendo influir. Então você tem que se renovar nisso todos os dias, isso nunca é igual. Se eu fizer esta partilha de novo amanhã, não terá nada a ver com isso de hoje, será outra coisa. Viu? Então, a não ser que eu tenha ficado hoje, que o sol já nasceu de novo e eu ainda estou ontem. Compreende? Eu ainda estou ontem. E isso é muito importante que a gente tenha claro, porque a gente vai também se renovar diante das pessoas que buscam qualquer coisa. Não sabem bem o que buscam, mas olham assim, buscando alguma coisa. E é bom que eles vejam você sempre diferente. Que eles olhem para você e vejam, tem alguma coisa de novo aí. Tem sim, deve ter. Senão estaria morto, ou estaria dormindo, ou adormecido. Não? Eu tenho muita pena de mim mesmo quando uso essa coisa adormecido. Porque às vezes a gente precisa estar adormecido para que aconteça alguma coisa em nós. Porque adormecido a gente não atrapalha. E aí acontece muita coisa. Vocês sabem disso, né? Quem sonha sabe disso. Então você precisa adormecer para começar a acontecer alguma coisa. Tanto assim que... Quando é que você sabe que adormeceu finalmente? Você adormeceu quando acorda de manhã não lembrou de nada. Nada. Então você adormeceu. Você não se lembrou de nada, não se lembra de nada. E assim é todo dia. Precisa estar nisso, compreende? Nisso é que precisa estar. Senão você fica estagnado e não percebe. E pensa que está num ritmo vertiginoso. Pois é, toda essa vertigem, tudo isso quer dizer que você não está bem, não. Não está bem. Imagine esse infinito, infinito. Isso não está em vertigem, está? Isso nem está te chamando. Ele está. E você está aí dentro. E não se pode dizer que ele esteja esperando você notá-lo. Porque ele sabe muito bem que um dia você vai notá-lo. E se trata disso. Se trata disso e você... Quando começa a notar isso, você está ficando unido. Com o quê? Não sei, ninguém sabe com o quê. Não sabe com o que tem que estar unido. Enquanto você souber com o que está se unindo, você está na matéria. Você está na matéria física, está na matéria astral, está na matéria mental, está na matéria espiritual, está na matéria divina. Tudo isso é matéria, tem nome, é matéria. Então, você tem que estar sempre aí. Entendeu? Aí. Como vocês estão agora? Olhando assim? Só falta olhar como se não estivessem vendo nada. Experimente. Experimente. Força, força. Não estão vendo nada. Trata-se disso. São José. Porque ele está quase nisso, hein? Ele está quase nisso. Quase nesse ponto assim. De olhar e não ver nada. Então vê tudo. Porque não vê o que é ilusão, não vê o que é relativo, não vê o que é material, não vê o que é espiritual, não vê o que é divino, então vê. Vê aquilo que é, aquilo que é.
Olhem, olhem, mas só que não me vejam não. Olhem, mas sem me ver. Exercício, exercício, exercício. Bom, mas vamos seguir o texto, que tem mais nesse texto. Vamos seguir aqui. Renova tua consagração a Deus todos os dias e entra no eterno movimento dos ciclos universais. Então, quando a gente descobre, não, que tem esses universos, isto tudo vai por ciclos, não? Vai por etapas, vai se mostrando para nós por etapas também. E nós, que somos feitos à imagem e semelhança disso, também vamos por ciclos. Vamos por ciclos. E é um bom exercício, em vez de a gente ficar olhando o dia a dia, como olham as pessoas inteligentes que ficam observando o dia a dia para ver o que estão vivendo, mas aí, depois que você aprende a olhar o dia a dia direitinho, você vai descobrir que não tem dia a dia. Que um dia forma um ciclo. Aí você já começa a ter uma visão maior, um ciclo. Então, eu não digo mais, o mês passado, a semana passada, ontem, eu digo aquele período, naquele ciclo. É um conjunto de coisas. Assim a gente vai ficando universal. Então, pegar os fatos do dia e ir juntando, sintetizando, harmonizando, e aí a consciência vai crescendo, a consciência vai se ampliando. E isso se chama a gente começar a entrar em um movimento cíclico. Porque entrando no movimento cíclico, a gente vai se sentindo ser levado, sabe? Acaba com essa ideia de que a gente é que se leva, a gente é que vai. Acaba isso. E a gente começa a se sentir levado. A gente fica assim, quieto, sem ver nada, sem sentir nada e vê que está sendo levado. É uma sensação, o corpo astral que está mais ou menos disciplinado já começa a sentir essas coisas. Aí ele mesmo, como corpo astral, começa a ter mais curiosidade por isso, e ele também vai se entregando, e a gente está vivendo isso momento por momento. Bem, mas agora aqui na segunda linha ele diz: renova-te diante do Criador, para que Ele te conduza por novos caminhos internos. Sim, porque se você não fica assim, olhando esse infinito, você não se sente levado. O infinito fica ali, espera, aguarda, até que você pare também. E aí você começa a se sentir levado. Aí aquilo que cria tudo, aquilo que criou você também, não é? Sabe isso, não é? E vai te ajustando, e você vai se sentindo levado, vai se sentindo parte disso. Porque não se trata de olhar e ver que as coisas caminham. Você tem que ir caminhando junto. Mas precisa não estar muito atento com aquilo que parece que está vendo. Agora, se vocês voltam a olhar para mim e acham que isso sou eu, aí, mas isso não sou eu. Isso que vocês estão vendo não tem nada a ver comigo, nada. E tudo que eu estou vendo aí também não tem nada a ver com vocês. Parece que tem, mas não tem.
Isso se chama-se a ilusão mundial. A gente olhar as coisas e pensa que está vendo. Ouve uma série de matracas e pensa que está ouvindo. Se você estivesse ouvindo mesmo, não estaria ouvindo nada. Aí sim que você está dentro de um som. De forma que a gente tem que fazer um certo esforço, como vimos ontem, não? Temos que fazer um certo esforço para irmos nos desiludindo. Temos que ir nos desiludindo de tudo aquilo que nós achamos, que nós pensamos, que nós somos, de tudo aquilo que nós fizemos até agora. Isso tudo já foi. Isso tudo já foi. Isso não é mais. Bem, e ontem nós vimos também que se a gente estiver assim, a gente vai estar na transição tranquilo. Porque a transição que já teve início, mas que ninguém percebe porque está vendo só as aparências, e na aparência parece que não está acontecendo muita coisa, mas a transição já começou. E se você está numa coisa assim bem querendo estar no infinito, você vai atravessando tudo com a transição, vai passando pela transição sem perceber. A transição vai levando você, a transição vai te levando. Agora, enquanto você está com o ego, enquanto você está cuidando de si, enquanto você está vendo você, aí você sente a transição, começa a sentir dor, começa a sentir falta de ar. Mas por quê? Porque você está vendo a você. Você olha a transição. Aquilo que está acontecendo, aquilo está transitando. Você se põe ali e vá. Primeiro você tem que se pôr, não, porque não força. Você tem que se pôr, tem que colocar o pé e dizer eu quero. Aí começa. Mas se você não quer, você prefere viver nessa ilusão, você fique. Fique e vai fazer sua experiência, que não é o caso de estar comentando aqui agora. Então, renova-te diante do Criador para que Ele te conduza por novos caminhos internos. Os caminhos internos sempre se renovam. São os caminhos externos que são assim. Vocês vêm aqui há anos, esses caminhos são sempre os mesmos. Os caminhos internos não são assim. Se você olhou para dentro de verdade, viu um caminho, depois voltou, porque a gente fica com falta de ar se fica muito lá dentro, assim, no começo. Então tem que voltar. Tem que voltar enquanto os caminhos aqui todos iguais. Depois que você vai fazer um outro pequeno toque lá dentro, os caminhos que você viu antes já não são mais os mesmos, não. Aquilo já mudou. Aquilo já é diferente. Cada vez que você vai lá para dentro, já tem coisa diferente. Os caminhos lá mudam. Os caminhos mudam continuamente. Renova-te diante do Criador, queira se renovar, não? Não queira ser como você era às 9 horas, já são 9h48. E você quer ser como era até 9 horas? Você é outro. Já passaram 48 minutos desses materiais. Sabe no tempo real quantos são 48 minutos deste? Nem tem conta. O que passou no tempo real, em 48 minutos, e você ainda está aqui, olhando isso, agora já são 49 minutos. Você ainda está aqui? Tem que fazer esse exercício o tempo todo, sabe? Senão você não deixa em paz as pessoas. Você não deixa em paz quem está ao teu lado. Você não deixa ele dormir, coitado. Deixa ele dormir. Enquanto ele está dormindo, ele está fazendo algum contato com você. Deixa ele dormir. Então,
Renova-te diante do Criador para que Ele te conduza por novos caminhos internos e tu jamais te acomodes nos passos que já alcançaste dar. Porque a gente dá um passo e gosta. A gente é vaidoso, né? Então a gente se esforça, dá um passo. E quando dá um passo, fica olhando aquele passo anos e anos. Olhe, na Bíblia tem uma frase que é inesquecível. A Bíblia diz: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E olha, quando diz tudo é vaidade, é porque é tudo, hein? Não existe tudo mais ou menos. Tudo é tudo. Então, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Pronto. Agora vamos continuar, não parem aí não, vamos. Então aí tudo é vaidade. Então você dá um passo, se tivesse dado um passo mesmo, teria se animado e já estaria dando outro. Sinal que você pensa que deu o passo. Você levantou o pé assim e não perdeu o equilíbrio por enquanto, então acha que já deu o passo. Então diz, dei um passo. Se deu um passo, fique calado pelo menos. Se não fica calado, que passo deu? Então, renova-te diante do Criador para que Ele te conduza por novos caminhos internos e tu jamais te acomodes nos passos que já alcançaste dar. São José dá margem, sabe, para a gente voar por aí. Mas aí precisa estar bem unido, precisa querer. Porque senão ele fica nesse diapasão. Ele fica te levando pela mão assim, levando pela mão. Mas isso não é para acontecer para sempre. Ele vai te levando pela mão, ele experimenta soltar assim, depois pega logo de novo, né? Aí vem um outro comunicado em que ele segura mais forte, depois ele vai soltando. Você vai acompanhando esse movimento, porque aí você entra naquele ritmo que ele representa. E é bom entrar naquele ritmo, hein? Muito bom entrar naquele ritmo. Reconhece o infinito diante de ti. Bem, não é fácil, né? Reconhecer o infinito diante de ti. Você pode imaginar o infinito assim, mas se você começar a olhar através das coisas, eu estou olhando para lá, não? Então eu vejo que ela está na minha frente. Eu atravesso com o olhar, eu atravesso e vou em frente. Então o outro lado está, mas eu vou sempre atravessando, vou sempre atravessando. Eu vou atravessando, não me fixo no que eu estou vendo. Então você vai penetrando, você vai penetrando. Você está treinando para um dia perceber que o infinito está diante de você. Mas aí tem que primeiro ir vencendo estas coisas aqui. Vencendo não é bem o termo, é atravessando. Você vai atravessando assim. Reconhece o infinito diante de ti quando te falta crescer muito além desta vida. Quanto nos falta crescer, hein? Porque enquanto estamos crescendo nesta vida, estamos sim crescendo, graças a Deus. Estamos crescendo, mas é quando não se sente mais esta vida, é que já estamos num outro grau de crescimento. Mas enquanto estamos nesta vida, trata-se de ir além. Ir além. Reconhece no vasto universo as infinitas dimensões criadas. Isso que eles chamam de dimensão, não? São essas etapas, são essas fases ou esses passos, não? Então, se você chegou aqui, você está nesta dimensão. Você vê esse assoalho, vê aquele tapete, vê aquele monge, vê aquela monja, vê aquele pano, vê aquele ladrilho. Isso é essa dimensão aqui.
Mas aquilo que está ali não é isso. Então você precisa entrar na outra dimensão. O que está dentro daquilo? O que está suportando aquilo? O que vocês acham que está suportando essa figura humana aí sentada vestida de monja? O que está suportando isso? O que está mantendo isso? É outra dimensão. Entendeu? E assim como tem essa atrás dela, tem uma coisa atrás dela que a suporta, que a mantém, que está ali, essa é a outra dimensão. Até aqui a gente pode dar essas ideias, mas depois não, porque essas dimensões são infinitas. E depois não tem mais palavra para explicar isso. Mas conseguindo essa outra dimensão assim etérica, assim, o que está segurando isso, o que está suportando isso, o que está mantendo isso, você já sabe de que se trata. E aí é para ir em frente, mesmo que não esteja vendo nada. Deixa a consciência aí. A consciência vai e é suficiente. Filho, o que a humanidade chama de contemplação e de união com Deus, nesta dimensão material, nada mais é do que uma aproximação à grandeza do Criador. Esse exercício que nós fizemos até agora, nas escolas de contemplação, isso é o beabá da contemplação. A gente começa falando dessas coisas, não? Mas depois que você olha ali, já começa a ver o que está suportando aquilo, aí isso é infinito, e você vai por aí, entra por aí, não tenha medo não. Isso é o caminho da contemplação. O que a humanidade chama de contemplação e união com Deus, nesta dimensão material, nada mais é do que uma aproximação à grandeza do Criador e uma experiência com a sua divina luz. Você começa a fazer isso, você já está fazendo uma experiência com a criação. Porque a criação inclui o infinito. Você começou a fazer essa experiência. Mas enquanto você estiver vendo aquela coitada sentada ali, vestida de branco, olhando assim, você está confirmando, compreende? Você está confirmando isso. Atravesse isso, porque ali atrás tem outra coisa. Vai. E quando parecer que não está vendo mais nada, aí está no caminho correto. Eu acho que a busca de Deus é isso, sabe? Agora, tem gente que se ilude e que chega até a ver Deus. Eu não sei como se pode ver Deus. Se viu Deus, acho que viu Ele mesmo vestido de Deus. Tem gente que diz que vê Deus. Ele viu Ele mesmo vestido, aquele orgulho, aquela vaidade vestida de Deus. Diz que viu Deus. Quem viu Deus não fala. Quem viu Deus? Depois a gente vê certas imagens que parecem Deus, tudo bem. Quem teve encarnações na Grécia sabe o que é isso, né? Bom, a contemplação é o ato de reconhecer a existência de Deus. A contemplação, que já começou, não? Quando vocês não estão vendo ela sentada, mas que já está vendo que ela está suportando, você já começou. Começou aí. E você vai. A contemplação é o ato de reconhecer a existência de Deus e de aproximar-se dele, mas muito ainda lhes falta o coração e a consciência humana para que ela seja una com Deus. Muito falta tudo, não é? Falta tudo. E quanto mais você penetra, quanto mais
aquilo prossegue, você vê que mais falta. Então, o fato de você já ver que ele está suportando aquilo e você continuar, você vai vendo que falta cada vez mais. Você nunca chega, não tem onde chegar. Se você acha que chegou em algum lugar, você chegou na sua ilusão. Você chegou na sua ilusão daquela dimensão. Porque existem ilusões em todas as dimensões, é uma série de ilusões, até chegar na desilusão. E às vezes aqui nesse plano físico, nesse plano material, na terceira dimensão, a gente tem uma desilusão e acha ruim. Acha ruim. Eu conheci uma pessoa que disse que tinha ido à Índia e tinha se desiludido com um instrutor. Eu disse, espero que ele tenha te ajudado a desiludir com ele. Porque enquanto você estivesse ligada com ele, estava com ele. Que instrutor é esse que quer que você fique com ele? O instrutor quer que você continue, prossiga. E o instrutor inteligente trata de te desiludir logo, hein? Logo. Senão, depois fica transmutando aí para o resto da vida a tua presença. Nossa Senhora. Isso tudo no bom sentido, hein? Mas nós temos que transcender o bom sentido. Porque o bom sentido é que é perigoso. Aquele que está no bom sentido, aquilo é terrível. Aquilo é pegajoso. O bom sentido é pegajoso. Sai disso, atravessa isso, vai embora. Esse caminho é construído e trilhado aos poucos. Não fiquem irritados com vocês porque não conseguem ver aquela sombra que está lá atrás. Não fique irritado. Vai devagar. Vai devagar. Devagar, porque aquilo que você não vê te conduz, te leva. E ele sabe para onde te leva e como. Ele sabe como fazer. Não se preocupe. Você fique quieto e vai. Se deixe levar. Não se preocupe. Porque vai aos poucos. Imagine se rasgassem o véu, 1, 2 dimensões, rasgassem esses véus assim, e você visse lá adiante. O mínimo que aconteceria é que você ia ficar cego. Porque com tudo isso, com tudo isso que a gente usa até óculos, com tudo isso, precisa devagar, devagar, devagar. À medida que o ser se esvazia de si mesmo e de toda necessidade de explicar e de compreender o que experimenta, é à medida que se esvazia dos conceitos conhecidos por sua mente, ele começa a ser permeado por outras leis. Então, claro que nós estamos falando tudo isso, eu estou falando da melhor forma possível, vocês estão ouvindo da melhor forma possível, mas vão se preparando para se esvaziar de tudo isso, hein? Senão vocês ficam aqui. O ano que vem vocês estão no mesmo ponto e eu falando a mesma coisa. De forma que falou, você ouviu, esqueça, siga. Não esqueça e se distraia. Não esqueça e pense em outra coisa. Você esqueça e olhe e vá, e vá, vá. Não tenha medo porque tem algo que te controla. Porque nós temos medo, né? Temos medo de estar indo e sem saber para onde vamos. Mas tem algo nos controlando, não se preocupe. Não tem perigo que você dê um passo mais largo que suas pernas. Não tem perigo, ele não deixa. Não deixa você fazer isso, não. É passo por passo. E ele tem uma paciência infinita. Isso tem uma paciência infinita. Isso é a paciência. Isso que lida conosco é a paciência.
De forma que não tem perigo, ele não vai te empurrar. E você vai sendo levado à medida que vai se deixando levar. Fez resistência, para. Qualquer resistência, parou. Procurem refletir um pouco sobre isso, hein? Qualquer resistência, ali você parou. Esperemos que por pouco, não? Então, à medida que o ser se esvazia de si mesmo e de toda necessidade de explicar e de compreender o que experimenta, à medida que se esvazia dos conceitos conhecidos por sua mente, ele começa a ser permeado por outras leis e vibrações. Então não tem que se preocupar que você não vai saber. Você vai entrar em outra lei. Assim como você entra em outra dimensão, você entra em outra lei. Lei é aquilo que é. Lei é aquilo que é. Então você entra em outra lei. Você entra em outra que é aquilo lá. Entrou em outra lei, que é outra vibração. Vibração, quem tem corpos sente vibração. Então, se você faz esse trajeto, se você faz essa caminhada em corpo físico, você vai sentindo várias vibrações. Cada passinho que você dá ou ameaça dar, você sente que mudou a vibração. No nosso nível, vibração é aquilo que a gente sente. Tem gente que sente na pele, outros sentem no emocional, outros sentem no pensamento. É uma coisa que não está parada, que vibra um pouquinho assim. Não? E, por exemplo, se você respira, tem uma vibração. Se você tosse, tem outra vibração. Se você respira profundamente, tem outra vibração. Se você espirra, tem outra vibração. Aí você vai conhecendo as vibrações. Se aquela janela bate, você conhece aquela vibração. Se você olha para aquela luz e fica vendo alguma coisa, aquilo é outra vibração. Então veja a diferença entre você olhar para aquela luz elétrica e olhar para aquela janela. Tem uma diferença, não tem? Isto é vibração. Então eu olho para ela e vejo os olhos dela. Depois eu olho para outra e vejo o sapato. Então eu vejo o que eu sentia quando olhei os olhos e o que eu senti quando olhei o sapato. Percebe que é vibração? A diferença está na vibração. Porque olho e sapato, tudo isso está na obra de Deus. A diferença é a vibração. É você olha ali, e aí você olha aquilo e olha o sapato, olha aquilo e olha o sapato, a certa altura você escolhe. Eu vou olhar só aqui agora, deixa o sapato lá. Você escolhe, você vai escolhendo. Quando você fez essa primeira escolha entre os olhos dela e o sapato, você escolheu os olhos dela, aí você já está concentrado naquela vibração. E ela te abre para outras. Aí você já começa a ver outras coisas e vai escolhendo. Vai selecionando. Vai resolvendo o que quer. Ou vai discernindo, não? Vai usando esse dom que Deus te deu, de ficar olhando um olho e de ficar olhando um sapato. Deus te deu esse dom de escolher. A aproximação e a aceitação dessas leis sublimes, bem, isso tudo são leis, isso representa leis, hein? Que a gente não precisa aprender de cor. A gente vai conhecendo, observando e sentindo a vibração. Sentiu aquela vibração, aquilo representa uma lei. Aquilo é outra lei. Você vai sentindo.
É apenas depois de cruzar essas portas e de experimentar essas leis que vocês poderão senti-las e compreendê-las, mas não explicá-las. Você pode compreender ou pensar que compreendeu. Compreendeu. Mas até aí você chega. Mas quando começa a explicar, aí é que atrapalha. Porque você compreendeu, continue compreendendo, só isso. Mas não tente explicar nada, porque nós vimos ontem que a vida não tem porquê. Vocês experimentaram perguntar para o Criador: o que é que você quer? Ele, mudo, não quer nada. Ele não quer nada. Não tem porquê de fazer essa criação. Para quê? Só sua mente que pode querer saber para quê. Porque ele não quis nada. Ele é, pronto. A gente tem que estar um pouco nessas coisas fora do comum para poder se desenganchar, né, desta estrutura, ou melhor, dessas estruturas. Vocês não podem explicar o que vivem nos níveis superiores. A gente vai começando a perceber os níveis superiores, não é quando faz esse exercício. Quando você faz esses exercícios, você se dispõe. Você se dispõe e vai. E depois, aquilo que está te suportando, aquilo que está dentro de você, ou se suportando assim, aquilo vai te levando a fazer outras experiências. E, em geral, usa aqueles momentos em que o corpo dorme. Porque, em geral, quando o corpo dorme, isso é muito útil. Porque se o corpo consegue dormir mesmo de verdade, o cérebro que está dentro dele também consegue repousar. E aí que está a chave. Então você dorme não é para se aliar das coisas, ou para se alienar. Você vai dormir, não. Você vai repousar o corpo e deixar que o corpo repose. Porque aí o cérebro ainda está. Enquanto ele está, você está na matéria. Matéria mental, mas está. Você está na matéria. Então tem que esperar ele descansar, esperar. E você fica vendo esse infinito, e de repente o cérebro cansa e apaga. Ah, chegou. Apagou. E eu estou descrevendo assim, mas naquela hora você não fica olhando nada, hein? Você fica só passando por isso. E aí ele apagou. Ele apagou, aí a coisa começa. Aí a coisa começa. Aquilo que te leva, começa a levar você para outras experiências, em outros planos, em outras dimensões. Porque o corpo ficou lá, o cérebro ficou lá. Então aí você vai fazer outra experiência. E ele sabe onde te leva, sabe até onde leva, sabe o que você tem que perceber lá, sabe o que não deve perceber. Isso é muito sábio. Aqui nós estamos entrando no terreno da sabedoria, que tem que reconhecer que isso que te leva sabe o que faz. Se você reconhece isso, você já está estendendo a mão assim para a sabedoria. E a sabedoria, quando vê sua mão sendo estendida, ela vai devagarinho, assim, devagarinho, devagarinho, devagarinho. A sabedoria para ver se você não está recuando. Sabedoria não vai atrás de você não, hein? Sabedoria não insiste. Ou você vai ou não vai. Sabedoria não insiste. Então vocês não podem explicar o que vive nos níveis superiores. Sabedoria não te explica. Sabedoria está ali e você aprende a percebê-la. Aí, se você aprende a percebê-la, você vai aos poucos percebendo onde está, percebendo algumas coisas,
mas sempre sabendo que aquilo é nada perto do infinito. Senão você fica ali, parado, estratificado, e aquilo vai ficando duro, duro, cada vez mais real para você, para os teus sentidos e tudo, e você fica ali. De forma que aquilo que onde você está, quando viu já não é mais, muda dali, para frente, continua. Vocês não podem explicar o que vivem nos níveis superiores, porque aí chega num certo ponto que não tem explicação e nem você vai precisar mais de explicação. Você está ali e isso basta. Porque a matéria que compõe a mente humana não corresponde com essa vibração sutil. Não adianta a mente querer compreender, porque a mente não pode compreender isto. E se você quiser explicar para a mente, você está mentindo para ela, porque não tem como explicar certas coisas internas. Não tem como explicar. Você tem que estar ali e pronto. Só isso. Quer explicar, você para ali. Ou quer explicar, tudo se apaga. Não tem explicação. A vida não tem porquê. Então, não tem explicação. Trata-se de ser, de estar ali. De quieto, silêncio. Trata-se disso, experimentando isso. Tem gente que não tem condições nem de querer isso. Não que não possa, poderia, mas não chegou a hora. Não se preocupe, é sinal que não chegou a hora. Não se preocupe, não chegou a hora. Mas só não se disperse. Não é porque não chegou a hora e porque você não está entendendo e porque você não está para isso, não é por isso que você vai se dispersar. Porque se dispersar, vai atrasar mais ainda tudo. Então reconheça que não está, é muito bom, é muito positivo isso, é muito sincero. Não está, não estou pronto, mas estou aqui, olhando. Não se distraia, porque você tem que começar tudo de novo. Se você se distrair, você fica começando de novo a olhar para a roupa dela. Começa tudo de novo, tudo de novo. Trata-se então de não se distrair. Trata-se de não se distrair. Vocês não podem explicar o que vivem nos níveis superiores, porque a matéria que compõe a mente humana não corresponde a essa vibração sutil. A mente humana fica cansada se você insiste. Não insista com ela, não. Você deixa ela lá e fique olhando para o infinito, que de repente surge alguma coisa lá e de repente é um outro nível seu que foi te buscar ou foi te fazer sentir. Percebem o que é a vida diária? A vida diária é isso, sabe? E a gente pensa que a vida diária é essa correria, essa locomoção, esse dar partida em automóvel, cheirar gasolina de petróleo, ver poeira. A gente pensa que a vida diária é isso. Isso é um fato dessa dimensão. Enquanto isso, você deve estar vivendo. Você deve estar vivendo enquanto todas essas coisas se passam. Sim, porque essas são coisas deste planeta. Mas enquanto esse planeta apresenta todas essas coisas, não, na sua parte física, se você está olhando lá para o infinito, de repente, sabe, tem um planeta lá longe, que não tem nada a ver com isso, que está irradiando outra coisa. E você já vai experimentando. Você já vai saindo por aí e experimentando essas coisas. Está com um fio ligado lá atrás. Está com um fio ligado na Terra. Isso não tem importância. Não tem importância.
Você continua e deixa esse fio. Esse fio se prolonga, se prolonga, se prolonga e vai acompanhando. Aqui ele diz: vocês não podem explicar o que vivem nos níveis superiores, porque a matéria que compõe a mente humana não corresponde a essa vibração sutil. Mas sim, filho, o coração, que é semelhante ao Criador de todas as coisas, pode compreender e viver todas as leis. Tudo isso que se falou até agora, tem uma hora que a mente diz: e basta, chega, já chega. Mas o coração não. O coração não para aí. Aquilo que continua quando a mente diz chega, aquilo que continua, aquilo já é o princípio do coração. Então, se a mente não quer mais, e se a coisa vai, o coração entrou. Compreende? O coração entrou. E aí precisa saber lidar com a mente, não brigar com ela, não provocá-la, não desafiá-la, porque aí ela empena. A mente empena assim, levanta as patas assim, empena, deixe ela. E se ela empenar, você diz: que bonita. Aí ela faz, pronto. É assim a mente humana. Quando não enlouquece, fica nisso. Se enlouquece, tem aí grandes devas que vão cuidar disso. Grandes devas não, coitados, os pequenos devas que vão lidar com isso. Assim como o Senhor é ilimitado em sua existência, então, nós estamos lidando com coisas sem limite. Ilimitado em sua existência, assim também é o coração dos homens. Então, enquanto você olha lá para o infinito, você está fazendo um exercício. Mas aí, se de repente você diz: bom, espera um pouco, o que é isso aqui? Começa a olhar para cá, aí a coisa é outra. Você lá se acostumou a sair daqui, se acostumou, olhou lá para o infinito bastante, mas agora se volte para cá, porque aqui dentro é que tem a porta para lá. Enquanto a mente te segura, isto aqui te abre uma porta. Então você se dedique, fique aí, perceba, procure perceber. Ele começa a dar toques, ele começa a fazer sugestões, e você fique aí. Ele vai te abrindo portas. Ele não te segura, o coração não segura. Porque aquilo que nós chamamos de alma, não? Que somos nós em uma outra dimensão, que uma outra... Somos nós em uma densidade muito menor. Aquilo tem uma âncora aqui dentro. Então ela usa o coração, que o coração é mais fácil de perceber. Ela usa o coração para você se voltar para ela. E aí, de repente, já começa a abrir umas portas que não conhecia. E fique olhando para as portas. Não empurre nenhuma, hein? Existe essa sensação que você tem que empurrar a porta, abrir a porta. Isso é a mente que despertou. A mente despertou e está querendo que você abra a porta. A porta não abre assim, não. Aquilo é uma frestinha, assim. Você percebe que ali tem uma frestinha. Fique olhando para lá. Fique olhando sem fazer pressão. Olhando a frestinha. E a porta vai abrindo devagar. E você, que tem esse infinito pela frente, vai ficando quieto, cada vez mais quieto. Assim como o Senhor é ilimitado em sua existência,
Assim também é o coração dos homens. Mas esse coração precisa se expandir, cruzar umbrais e romper barreiras, transcender limites e tendências humanas. Veja como São José não tira o pé da gente do chão, você está vendo? Ele leva a gente longe, mas depois vem, olha aqui, ó, olha aqui. Fica com o pé no chão aí, fica olhando o que está acontecendo. O coração precisa se expandir, cruzar umbrais, romper barreiras, transcender limites e tendências humanas, deixar de ser tão fechado, abrir-se ao cosmos. Tudo isso é o coração, que para ele é inexplicável e incompreensível ao mesmo tempo. Ele não explica, não sabe explicar, mas ele compreende. É diferente da mente, né? A mente, para compreender, precisa de explicações. E quando compreendeu, não sabe nada, porque compreendeu aquilo que ela mesma explicou. Quer dizer, isso é zero à esquerda. Zero à esquerda. O coração não é isso. Não é? O coração, ele te mostra o inexplicável, ele não diz o que é. Ele te mostra e diz, olha, olha, pronto, isso é o coração. Para chegares a esse estado de união com a vida superior, aqui São José é tão misericordioso que já está chamando isto de vida superior. Veja que misericórdia, né? Você passando por esse exercício, ele está dizendo que isso já é um estado de união com a vida superior, misericordioso. Porque a misericórdia é isso. A misericórdia vê você já no fim. Então, embora você esteja no começo, embora você esteja aqui gatinhando, ela já te vê no fim. Então, São José vê você no fim. Diz assim, olha, você já está na união com a vida superior, porque ele nos vê no fim, compreende? Veja o que é a misericórdia. E se nós usássemos isso com o próximo, se nós usássemos isso com os animais, se nós usássemos isso com as árvores, se nós usássemos isso com tudo, nós estaríamos imitando São José. Porque ele faz isso de outra forma, mas começa assim. E vocês sabem que ele começou não se sabe quando, mas aparentemente ele começou trabalhando com madeira, não foi? Aparentemente não começou trabalhando com madeira, fazendo mesas, fazendo cadeiras de madeira. Começou assim, né? Aparentemente, para nos mostrar como é que se começa. É necessário te renovares todos os dias. Vocês se lembram, não? Já viram em expressões fotográficas aí? Quando ele cuidava das mesas, não? Tinha um ator que representava ele muito bem e que ficava ali limpando um pedacinho, assim, devagarinho, lixando, lixando. Mas a mesa não está pronta? Sim, para qualquer carpinteiro estaria. Mas para ele não estava. Ainda tinha que tirar aquele pedacinho que ficou. Teria que tirar. Entregar para o universo. Não é jogar no lixo. É entregar para o universo. Você tira um pedacinho assim e entrega para o universo. O universo vai fazer outra madeira com aquilo, não sei o que vai fazer. Então, para chegar a esse estado de união com a vida superior, que é o mais do que uma experiência contemplativa, filho, é necessário que te renoves todos os dias. Como é que se começa isso, hein? Se começa se renovando nas pequenas coisas. Porque para chegar nas grandes,
precisa ter começado com as pequenas. Precisa ter feito uma limpeza básica. Então tem que começar nas pequenas coisas. É necessário que te renoves todos os dias e ao perceberes que está te estagnando ou retrocedendo, sempre buscares uma forma de acordar e de avançar. Aí quando você percebe que não está caminhando como queria, reconheça. Reconheça, desperte, saia desse sono. Você não tem livre-arbítrio? Você quer ou não quer sair do sono? Se não quer, durma. Sonhe com os anjos. Mas se quer, desperte. O que você quer? Só que aqueles anjos com os quais você sonha não são os verdadeiros, hein? Tem coisa que imita anjo no plano astral. Então tem gente que diz, eu sonhei com os anjos. Coitada. Não sabe o que estava vendo? Então, necessário que te renovares todos os dias e ao perceberes que estás se estagnando ou retrocedendo, sempre buscares uma forma de acordar e de avançar. Bem, a gente quer acordar e não precisa agora desacreditar de tudo, achar que tudo é ilusão. Sim, você precisa entrar na ilusão, aprender a estar na ilusão, para poder atravessar a ilusão e sair do lado de lá, prosseguir. Mas está na ilusão, está. Por que não reconhecer? Não se iluda. Reconheça que está na ilusão. Reconheça, aceite que está na ilusão. Só não queira ficar aí. Por isso venho ao mundo, para impulsionar o coração humano ao infinito e levá-lo a uma vivência do que ele verdadeiramente é. Veja que ele leva a gente pela mão realmente. E ele chega no fim de uma comunicação e fala sempre no infinito, fala sempre nessa coisa, depois pega a mão de novo, leva para a próxima comunicação, está de novo lá começando um grauzinho acima. Um grauzinho acima. Por isso que precisa a fidelidade, precisa a boa vontade, precisa a compreensão. Enquanto isso, ele está levando a gente a desenvolver isso tudo. Deixa-te ser guiado e impulsionado por estas palavras. Essas são palavras que impulsionam. São palavras que nos tiram do ponto em que estamos. Por isso que ele diz, deixa-te ser guiado e impulsionado por estas palavras. Você olha uma palavra, começa a dizer o que aquela palavra está te dizendo, aquela palavra vai se mostrando. Aí você vai aprendendo a ver, assim como você olha e vê aquilo que está segurando ela por trás, você olha uma palavra, penetra aquela palavra, você vai ver o que está atrás daquela palavra. É ali onde ele quer te levar. Mas aí se você não lê a palavra, se você não lê, tem gente que precisa gravar a palavra, que precisa ter a palavra diante de si um tempo, para poder começar a ver depois através. Por isso que é bom ler várias vezes. Porque a gente vai descobrindo coisas ali, vai descobrindo e vai vendo que há sempre coisa atrás de coisa. E é como ele disse que depois ia nos levar para outras áreas, vamos então aproveitar primeiro esta porta de entrada, que são essas transmissões. Isso é uma porta de entrada para depois chegarmos numa outra coisa. Então não é que o curso terminou aqui, o trabalho terminou aqui. Não, o que terminaram foram as séries de transmissões. Essa série terminou.
E quando você chegar lá na última, realizando, penetrando aquilo, quando você chegar lá na última, você vai ver que a porta abriu um pouquinho. E acho que ele vai estar te esperando do outro lado da porta. Segundo o que estamos crendo. Ele vai estar te esperando lá do outro lado. Ele aqui são estas coisas. Ele está te esperando do outro lado, para continuar te conduzindo. Talvez aí não pela mão mais. Ele continua te conduzindo, mas ele está te esperando lá, além daquela porta. A data dessa mensagem, sim, sim. 1º de agosto. A de ontem foi de 8 de agosto. E a de hoje é 1º de agosto.